Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando os vossos corações e que a esperança da salvação continue firme dentro de vós, porque a esperança da glória de Deus está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Eu quero deixar uma mensagem de esperança para o coração dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 27, o verso também é o de 27. Diz assim: E logo os soldados do governo conduziram Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte e, despedindo-o, o cobriram com uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Talvez esse seja o momento mais angustiante dos 3 anos de ministério do Senhor Jesus. O momento da crucificação. Embora Jesus já sabia qual era o seu destino, porque além de ser filho de Deus, ele conhecia toda a Escritura. Então ele sabia desse quadro profético que já estava prescrito sobre a sua vida, porque ele conhecia o Antigo Testamento. Mas mesmo assim, meu irmão, eu quero que você imagine, hipoteticamente, que alguém da sua família, ou um ente querido, ou você mesmo receba uma notícia que tem poucos dias de vida. Jesus recebeu desde pequeno, desde criança, essa notícia, que pagaria um preço por mim e por você, havendo reciprocidade ou não do amor. Não interessava se a humanidade o amava. A humanidade é o presente do Pai para o Filho. E Jesus veio pegar o seu presente, veio resgatar o seu presente, porque na verdade o Pai nos deu para Jesus, para o Filho. Isso está escrito lá no João 17, na oração sacerdotal. Enfim, meus amados irmãos, aqui é a posse de um rei. Se o inimigo das nossas almas soubesse que nesse exato momento ele estava sendo derrotado, talvez ele nunca articularia para Jesus ser crucificado. Mas aqui é a posse, a coroação de um rei, o Rei Jesus. Meus queridos, e para um rei empossar, a corte tem que estar presente. E o texto que nós acabamos de ler diz que os soldados do governador Pilatos reuniu a corte e se ajoelharam e disseram: Salve, Rei dos Judeus. Ali estava começando a posse. Bom, para um rei ter as suas características de rei e ser empossado, ele tinha que ter a capa. Então deram-lhe uma capa escarlate, possivelmente púrpura ou vermelha. E o rei precisa também de um cetro. Pegaram uma cana e colocaram na mão de Jesus. E não satisfeito, bateram com a cana na cabeça de Jesus. Estava ali o cetro. E ainda, um rei precisa de uma coroa. Deram a Jesus uma coroa de espinhos. Os cientistas dizem que cada espinho poderia ter aproximadamente um dedo. Jesus estava com a coroa, tipificando que aquele povo que o seguiria, os seus súditos, a todo momento seriam afligidos mentalmente. O adversário procuraria atingir a mente do homem com espinhos, com coisas que não são pertencentes ao reino de Deus. Uma coroa puseram em Cristo. Mas o rei também precisaria de um trono, não é verdade? O rei tem um trono. O trono de Jesus foi a cruz do Calvário, pesada, porque ele carregaria o pecado de toda a humanidade. E meus queridos, ele fez tudo com louvor, com gratidão ao Pai. Mas é interessante que todo aquele que toma posse, ele faz um discurso. Se um vereador da sua cidade ganhar como vereador, ele quer fazer um discurso.
Então Jesus começa o seu discurso mostrando que o sacrifício dele foi muito além do que a humanidade precisava. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. É uma união hipostática. Enquanto alguns diziam que Jesus não era homem, ele provou na cruz, e mesmo antes na cruz, que ele era homem. A primeira palavra do discurso de Jesus, eu não vou seguir uma ordem das palavras na cruz, mas a primeira palavra ele disse: eu tenho sede. Provando que o sacrifício foi perfeito, que Jesus foi um homem perfeito, que enfrentou aquela sociedade pecaminosa, porque ele aceitou obedecer ao Pai. Tenho sede. O homem perfeito. É por isso que João escreve no evangelho dele: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E mais adiante ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda palavra de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Já prestou atenção que nos evangelhos, durante o ministério de Jesus, ele cura as pessoas e perdoa o pecado? E por que na cruz ele se dirigiu ao Pai para que o Pai perdoasse a humanidade? Porque ali era o peso da condenação do homem. Era aquilo que está escrito em Romanos 8:23. Todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Você sabe o que é amputar? É tirar para fora, cortar o membro, não é? Nós somos amputados, separados de Deus por causa do pecado. Mas nesse momento da cruz, que Jesus perde o perdão, ele leva o pecado da humanidade sobre si. A terceira palavra: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me desamparastes? Se alguém perguntar a você o que é o Evangelho, em poucas palavras: o Evangelho é um Deus justo e santo, salva pecadores injustos, mediante a morte do seu Filho. O seu Filho na cruz do Calvário levou o meu e o seu pecado, satisfazendo assim a justiça de Deus. Ao terceiro dia esse Filho ressuscita e nos dá direito de ter acesso novamente ao Pai. A quarta palavra, Jesus fala assim: tetelestai, está consumado. Naquela hora ele está dizendo ao Pai: Pai, eu paguei o preço. Eles podem voltar para casa, porque eu paguei o preço, o pecado da humanidade caiu sobre mim. É por isso que você pode se perguntar: por que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E por que esse mundo tem pecado até hoje? Porque o preço foi pago já na cruz. Se você aceitar Jesus agora, nesse exato momento, o preço está pago. Não é um preço financeiro que muitos cobram, não. É o preço na cruz que foi pago, altíssimo. E só ele poderia pagar como homem perfeito. Então, meu querido, o rei tomou posse faz muito tempo. A vitória já está nas nossas mãos desde a cruz do Calvário. Maranata, o rei vai nos buscar para um reino celestial. E você é parte desse reino. Nenhuma adversidade nesse mundo, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem o principado, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus. Você é um súdito do rei. Não é uma placa de uma igreja. Jesus é que te deu esse direito. Cristo em nós, esperança da glória. Deus te ama, meu amado. Deus ama você. Faça de tudo, mas não saia da presença do Pai. O rei está voltando. Que Deus abençoe a sua vida. Nessa palavra está consumado. Ele disse: Pai, eu fiz todo o propósito que você me mandou. Você tem o direito de voltar. Não porque você merece, mas é porque Jesus te deu esse direito na cruz.
Jesus te deu esse direito na cruz, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.